Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo de movimento harmônico simples, o MHS. E hoje a gente vai começar a trabalhar com um dos casos mais clássicos que tem sobre esse assunto, que é exatamente do oscilador massa-mola. Imagina que você tem uma massinha presa a uma mola e esse sistema é posto a oscilar. O que acontece de interessante fisicamente nesse sistema? É isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Então, vem comigo. Olha só, eu tenho aqui um bloquinho que está preso a essa mola, a extremidade aqui dessa mola está presa. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloquinho e vou dar um deslocamento nele. Vou puxar o bloquinho aqui, esticar a mola até essa região. Inicialmente, o bloquinho está nesse ponto zero. O que é esse ponto zero? É o que a gente chama de posição de equilíbrio. Nessa situação, a mola ela nem está comprimida e nem está esticada. Nós dizemos que a mola está relaxada. Então, nessa situação, a gente considera que o bloquinho está na posição de equilíbrio. Vou pegar esse bloquinho e vou puxar, eu vou esticar a mola. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho agora essa outra situação. Perceba que apareceu até uma setinha aqui, quer dizer o quê? Que a mola agora ela está esticada e surgiu uma força na mola, né? A mola tenta puxar o bloquinho de volta para a posição de equilíbrio. É exatamente isso daqui que a gente chama de força restauradora. A gente vai ver com bastante calma logo em breve, tá bom? Mas acompanhe a linha de raciocínio. Quando eu puxei o bloquinho até essa extremidade, a mola sofreu então uma deformação. É isso que nós temos. Nós vamos chamar a deformação de X. Então, o quanto que você estica ou também o quanto que você comprime, tá? Se você comprimir a mola, você também tem uma deformação. Isso nós vamos chamar de X. Entretanto, existe um outro ponto aqui muito importante para a gente, que é quando você tem a máxima deformação. Esse ponto de máxima deformação ele tem um nome especial. A gente vai chamar de amplitude, que eu vou representar aqui pela letra A. Então, a amplitude é a máxima deformação que você deu. Note que a mola ela pode ser deslocada de qualquer valor, de qualquer tamanho, mas o valor máximo que eu desloco eu chamo de amplitude. Perceba que eu tenho uma amplitude do lado direito, à direita da minha posição de equilíbrio, mas eu vou ter uma amplitude também do lado esquerdo. Isso porque se eu soltar esse bloquinho, ele vai vir e ele vai comprimir a mola. E ele comprime a mola até onde? Até esse valor máximo, né? Então, a amplitude eu tenho de um lado e do outro. Por isso que esse sinalzinho aqui ficou negativo. Porque ele está à esquerda da nossa posição de equilíbrio. Note, portanto, que essa distância daqui até a posição de equilíbrio é a mesma distância da posição de equilíbrio até esse outro ponto de amplitude, tá bom? Os extremos eles são simétricos em relação à posição de equilíbrio. Legal, Maurício? Muito bem, entendi. Mas o que a gente vai estudar então? Nós vamos estudar hoje duas coisas. Nós vamos estudar a velocidade e a força que atuam nesse meu bloquinho. Tá bom? Então veja bem. Primeiro vamos olhar para a velocidade. O bloquinho está parado. Imagine que eu estou puxando ele, estou segurando ele ali naquele ponto de máximo deslocamento ali naquela amplitude. Então a velocidade dele é igual a zero. O bloquinho está parado. Qual é a força que atua no bloquinho? Você concorda que ao esticar a mola começa a fazer uma força no sentido contrário? Então, naquela situação, eu tenho a minha força máxima. É a mesma coisa lá do estilingue, a baladeira, né? No Nordeste a gente chama baladeira, no Sudeste a gente chama estilingue. Se você está puxando lá o estilingue, quanto mais você puxa, mais força o elástico faz para voltar para a posição de equilíbrio. Então, quanto maior a deformação, maior é a força. Logo, se a máxima deformação é exatamente aqui, eu tenho, portanto, a máxima força que a mola faz para tentar voltar para a posição de equilíbrio. Aqui eu tenho a força máxima. E aí o que vai acontecer? Eu vou soltar esse bloquinho. Na hora que eu solto, então, a mola puxa ele e aí ele vai executar esse movimento. Ó. Ele vai passar mais uma vez pela posição de equilíbrio. E quando ele passa pela posição de equilíbrio, o que acontece? A mola está relaxada. Nem vai estar comprimida, nem esticada. Logo, a força que a mola vai fazer agora é igual a zero. Não tem força de mola. E nessa situação é onde você vai ter a máxima velocidade. Então,
exatamente no ponto de força igual a zero, o bloquinho vai estar passando com a maior velocidade possível. Só que ele continua o movimento. A partir de agora, o que vai acontecer? Ele vai começar a comprimir a mola. Aí ele vai comprimir a mola. E quando você está comprimindo a mola vai fazer uma força agora, só que no sentido contrário, né? Ela vai fazer uma força freando esse bloquinho. E quanto mais ele comprime a mola, o que acontece? Maior essa força que a mola vai fazer tentando frear ele. Até que vai chegar um dado momento onde essa força que a mola vai fazer vai ser tão grande que o bloquinho para momentaneamente. Exatamente esse ponto. Aqui a velocidade ela é igual a zero. E a força? A força é a máxima possível, porque é exatamente essa força máxima que fez o meu bloquinho ir para uma velocidade igual a zero. E a partir desse ponto, o que vai acontecer? Vai inverter o movimento, né? A mola que está comprimida vai começar a empurrar o bloquinho para a direita. Olha só, o sentido da setinha aqui é o sentido da força. Vai empurrar o bloquinho para a direita. E o movimento se repete. Chegou no ponto de equilíbrio, a velocidade ela é máxima e a força ela é igual a zero. E o bloquinho agora ele vai continuar o movimento dele e vai passar a esticar a mola, fazendo com que ele chegue lá naquela outra extremidade com a velocidade zero e a força sendo igual à máxima. Tá bom? Então é só isso que eu preciso que vocês entendam. Vamos recapitular só olhando a velocidade. Eu quero que você capte a ideia da velocidade nos 3 pontos, ó, nos extremos e na posição de equilíbrio, ali no zero. Perceba que no extremo a velocidade é zero. Por quê? Porque ele está parado, vai começar o movimento. Passou pela posição de equilíbrio, velocidade máxima. Agora a mola vai começar a ser comprimida e no outro extremo a velocidade vai ser igual a zero. Ele para momentaneamente e inverte o movimento. Inverteu o movimento, agora ele vai para o centro, a velocidade é máxima. E a partir desse momento, ele vai começar a esticar a mola, esticar até chegar aqui e parar. E aí eu tenho mais uma vez a velocidade zero. Qual é a conclusão, pessoal? Nos extremos a velocidade é zero e na posição de equilíbrio a velocidade é máxima. Excelente. Vamos analisar a força agora, separadamente. Nós vimos que no extremo a força é máxima, né? Quanto mais você estica a mola, maior é a força. Então, força máxima nos extremos. Quando a mola passa pela posição de equilíbrio, a força é igual a zero. A força que a mola faz puxando o bloquinho é igual a zero. E agora a mola vai começar a ser comprimida. Lá no ponto da extremidade, a força passa a ser máxima. E aí o movimento se inverte. Posição de equilíbrio, força igual a zero. A outra extremidade, força vai ser máxima. Tá legal? Em resumo, o que nós temos é isso daqui, ó. Nos extremos, a força ela é máxima. E na posição de equilíbrio, a força ela é igual a zero. Muito bom. E em relação à velocidade, o que nós temos aqui, nos extremos, a velocidade é igual a zero. E aqui na posição de equilíbrio, lembra aí, a velocidade é quanto? Isso mesmo, a velocidade é máxima. Simples assim. Esse resumo é que você precisa ter em mente. Acontece que alguns livros, eles não perguntam em relação à força. Eles perguntam em relação à aceleração. Mas você vai lembrar comigo que força é igual a massa vezes aceleração, né? Tá lembrado daquela relação da segunda lei de Newton? Eu tenho que força é igual a massa vezes aceleração. Então, como a massa aqui não muda, é a mesma massa, se eu estou aumentando a força, eu estou aumentando a aceleração. Se eu estou diminuindo a força, eu estou diminuindo a aceleração. Conclusão. A força ela tem o mesmo comportamento que a aceleração. Então, você pode simplesmente, onde tem força ali, trocar por aceleração. Olha só que legal. Nas extremidades, o que acontece com a aceleração? Ela é máxima. Só fiz trocar força por aceleração. É a mesma ideia. E na posição de equilíbrio, o que vai acontecer com a aceleração? Ela vai ser igual a zero, tá bom? Então, só trocamos força por aceleração. O conceito é exatamente o mesmo. Sabendo disso, nós podemos agora passar para os nossos exercícios. Vem comigo. Esse primeiro exercício é uma questão da PUC que fala o seguinte. Um corpo executa um movimento harmônico simples. Com relação à sua aceleração, é correto afirmar que... Então, eu estou de olho na aceleração. A aceleração é máxima nos extremos do percurso, é máxima no ponto médio, é indeterminada, é nula nos extremos, obtém o mesmo sentido em qualquer instante. Pessoal, conforme nós vimos na nossa simulação,
a velocidade ela é igual a zero nos extremos, né? Aqui a velocidade ela é igual a zero. E onde eu tenho velocidade igual a zero, eu tenho aceleração máxima. Então, nos extremos, a aceleração ela é máxima. E no ponto de equilíbrio, a velocidade ela é máxima e a aceleração aqui é quanto? A aceleração é igual a zero. Então, sabendo dessas informações, vamos para as nossas alternativas. A aceleração ela é máxima nos extremos do percurso? Sim, né? Nos extremos eu tenho o máximo da aceleração. Alternativa correta, item A. Problema número 2 diz: uma partícula presa a uma mola executa um movimento harmônico simples. É correto afirmar que o módulo da velocidade da partícula é máximo quando a elongação é máxima? Mais uma vez, pessoal, quando a elongação é máxima, que acontece nesse caso ou nesse caso, a velocidade ela é igual a zero. Portanto, já não pode ser o item A. Item B. É mantido constante? Também não é verdade. Nós vimos que a velocidade ela fica indo de um valor igual a zero até um valor máximo, depois vai para um valor zero novamente. Item C. É máximo quando ela apresenta a aceleração máxima? Não é verdade, ó. Ela é máxima quando a aceleração é igual a zero, né? Item D. É mínimo quando a elongação é mínima? Não é verdade, né? Para a máxima elongação, eu tenho a menor velocidade, que é igual a zero. Só pode ser, portanto, o item E. A velocidade é mínima quando ela apresenta a aceleração máxima. Verdade, ó. Quando a aceleração é máxima, a velocidade é mínima. A velocidade é igual a zero. Dessa forma a gente vai encerrando a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, colocar aqui nos comentários. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá.